Fala pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo e nesse tutorial de hoje nós vamos aprender aqui a traduzir o Ubuntu. Então, quando você instala o Ubuntu, escolhe as opções português, depois termina de instalar, ele não vai ficar completamente em português. Então, por exemplo, nessa versão 20, a versão que está usando agora o LXQt, né, ou LXQt, o que vai acontecer? Alguns menus vão estar em inglês, né? Por exemplo, Brightness ou Additional Drive, né? O que acontece? Na versão 21, a tradução, eles colocaram a tradução nos menus, né? Mas ainda está uma tradução do português de Portugal, por exemplo, associação de ficheiros. Aqui devia ser associação de arquivos. Então, além dos menus, alguns aplicativos também estão em inglês. Por exemplo, se eu for aqui no teclado e rato, né? Devia ser teclado e mouse, que é mais conhecido mouse. Você vai ver que está em inglês aqui, né? Aqui são os programas em Qt. E se eu estiver utilizando algum programa em GTK, né? Que é, por exemplo, o Software Updates é um programa em GTK, desenvolvido em GTK, você vai ver que também está em inglês. Então, são os aplicativos Qt que estão em inglês, os aplicativos do GNOME e também os aplicativos e também os menus aqui estão em inglês. Então, só alguns realmente que estão em português. Então, vamos aprender agora como usar aqui, como transformar de forma fácil o Ubuntu e deixar ele o mais português possível, né? Português PTBR, português brasileiro mais adequado. Então, primeiramente, vamos acessar lá o site do GitHub, github.com/winunix. Baseado na aula passada, nós estamos usando esse pacote aqui, Ubuntu WinUnix, que é o software de geração do CD do WinUnix, né? Estamos usando esse arquivo aqui, chroot-env, para se basear nesse documento. Então, aqui depois na aula passada nós vimos como adicionar os pacotes. Então você precisa, se você está usando o Ubuntu e você quer só traduzir ele, não quer usar o WinUnix, você precisa adicionar esse pacote aqui. Você usa esses dois comandos aqui e ele já vai estar usando o repositório. Ou então você pode ir aqui no winunix.github.io. Se você estiver utilizando o Ubuntu 20 ou 21, você escolhe repor focal. Aí aqui tem ensinando como instalar esse repositório via terminal ou de forma gráfica. No vídeo passado eu ensinei a fazer aqui de forma gráfica como usar aqui esse tutorial aqui. Então agora vamos ver aqui quais pacotes instalar para fazer com que ele fique o máximo possível em PTBR, né? Então a ISO aqui ela instala alguns pacotes, por exemplo, o Language Pack PT, o Language Pack PT Base. No caso aqui, o Language Pack PT Base depende do Language Pack PT. Então, na verdade, você só precisaria instalar esse pacote, esse outro pacote aqui e esse outro hash aqui, o Language Pack KDE, né? PT, e esses outros aqui são pacotes relacionados a hora que você for digitar. Por exemplo, o Haspel PTBR, ele fornece aí, quando você estiver digitando algum campo, ele vai estar tendo a opção de correção ortográfica, é o corretor ortográfico. Esses outros pacotes aqui são pacotes legados, mas são todos baseados no Haspel, eu acredito, eu não me lembro muito bem, mas são pacotes legados. Então o que acontece? O Haspel ele é basicamente o que tem hoje para servir de tradução, no caso de ortografia, né, correção ortográfica. Então o Firefox utiliza, o LibreOffice utiliza, então você precisa ter esses pacotes instalados. Aqui há alguns pacotes adicionais e basicamente são todos esses pacotes que você vai precisar instalar. Mas nós não vamos instalar isso aqui. Foi desenvolvido um pacote aqui, eu desenvolvi um pacote que eu instalo no final. Lá em cima eu só instalo por dependência, né, a ISO não está precisando, está adicionando dependência, mas aqui no final do pacote eu instalo isso aqui, ó, o WinUnix Language
PTBR. Então esse pacote, ele é o pacote responsável por instalar todas aquelas dependências e além disso fazer algumas traduções, que eu vou já mostrar quais são as traduções que esse pacote faz. Então eu desenvolvi ele faz alguns dias, não vai estar atualizado aqui nesse repositório aqui. O que eu vou fazer então, eu vou vir aqui em preferências, vou aqui apply full update e vou atualizar a ISO para que ela possa baixar lá todo o catálogo de software novo, né, que está salvo lá no repositório. Aqui é claro, ele está fazendo o update e o upgrade, só que não vai ter muita coisa para instalar, apesar que apareceu aqui o OBS para instalar também. Mas se demorar demais eu dou uma pausa aqui e corto o vídeo. Então pessoal, terminou aqui de fazer o update e upgrade, né, do sistema. O que eu vou fazer agora? Eu vou acessar aqui preferências, ou melhor, sistema, gerenciador de pacotes Muon. E vamos procurar por WinUnix -language. Aí aqui ele está dando um bug no sistema que eu não entendi porque ele está fazendo isso. Mas se você vier aqui por buscar por origem, escolher aqui Orquídea System, escolher o WinUnix OS, né? Você pode descer aqui lá para o final e vai ter o pacote aqui, ó, o WinUnix Language PTBR. Então vou clicar com direito, marcar para instalação e olha só, todas aquelas dependências estão nesse pacote. Então ele vai instalar todos o MySpell, todos os Language Pack, todos os Haspel, os hifenizadores também, né, para colocar hífen na hora da digitação lá no LibreOffice. E é isso aí, só clicar OK. Foi marcado para instalação, agora eu posso clicar em aplicar alterações. Está sendo superusuário. Mais uma vez aqui eu vou pausar o vídeo e avançar aí até que esse processo seja finalizado. Pronto pessoal, baixou o pacote, instalou, né? Você vem aqui, descer lá no final, vai estar instalado o pacote aqui, ó. Então, se nós formos ver agora aqui alguns programas, eles já vão estar em português. Por exemplo, vamos ver o pacote, agora aquele software e updates virou fontes de software GTK. Então se eu clicar aqui, ele vai estar em português do Brasil aqui, ó. Então aqui os softwares GTK estão, né? Agora vamos ver os softwares do Qt, né? Do Qt. Ó, também está em português. Se você for lá agora aqui, pronto, aqui alguns softwares, né, não são todos, eles vão estar aqui em português. Aí depende de como o software foi desenvolvido. Se o software utiliza o Locales, né, o Qt Locales, ele vai estar provavelmente em português. É claro, tem softwares que nem precisou usar esses pacotes, ele já tinha uma versão português. Que era, por exemplo, o gerenciador de pastas, né, o gerenciador de arquivos, ele já estava em português. Então vai depender do software. Eu criei aqui uma planilha no Excel aqui que mostra como é que estava antes. Todos esses pacotes, pessoal, eles estavam em inglês. Depois de você instalar esse pacote aí, o que vai acontecer? Alguns programas eles vão ficar em português. Por exemplo, o tecladinho virtual, né, ele já vai estar em português. O gerenciador de disco, configurações. Mas muitos não vão estar. Por quê? Porque foi, como eu disse, depende do desenvolvedor que criou. Eles criaram um software, como é uma ideia relativamente nova, alguns softwares ainda não estão adicionados locales. Então, por exemplo, definição de monitor, você não vai encontrar ele em português, infelizmente, né? Que é um utilitário muito bom para você estar configurando aí quando você usa mais de uma tela, né?
Mas o que acontece? Toda essa parte em verde aqui ficou em português, todos esses softwares. Alguns estão parcialmente em inglês, né? Ainda está sendo desenvolvidos. E outros só vão estar em português se você estiver utilizando uma versão mais nova. Por exemplo, a versão 21 já tem bastante, a parte lá de configuração está bastante já traduzida. Então, além disso, além de ele ter traduzido os programas, o pacote ele traduziu aqui os menus, porque isso aqui, mesmo você instalando aquelas dependências, os menus ainda iam ficar em inglês. Por exemplo, aqui ainda ia ficar brightness, né? Ó. E agora eu coloquei aqui para ficar em português. Só que acontece, se você estiver utilizando a versão 21, ele vai estar aqui, muitas opções vão estar em português, mas é claro, vai estar em português do Portugal. Então aqui eu alterei todos que eu vi, né? É claro, tem alguns, por exemplo, eu fui testar agora o Bluetooth, eu instalei esse aplicativo aqui, o Bluetooth Manager, né? Que é o Blueman. Então eu devia ter traduzido aqui para gerenciador de Bluetooth, né? Gerenciamento Bluetooth, ou só Bluetooth. Então, na próxima release que vai sair, eu vou já traduzir alguns programas GTK, para caso você instalar já fique em português. Lembrando, essa parte de tradução do menu, o que está acontecendo? No momento da instalação, ele altera os arquivos responsáveis pelos menus, tanto pelo menu, tanto como pelos diretórios aqui, né? Ó. Então o que acontece? Se você instalar um aplicativo, tiver em inglês, do GTK, por exemplo, como por exemplo esse aqui, o software update, né? E for depois instalar ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar em inglês. Então você teria que remover aquele pacote e instalar de novo. Onde é que estão todos esses lançadores aqui? Vou mostrar aqui onde é que fica todos esses arquivos aqui que é responsável por por o lançamento desses aplicativos. Se você for aqui em computador, sistema de arquivos, vir aqui na parte user, ou seja, pasta barra, né? User, share, application, aqui está todos os lançadores que ficam no menu, nesse menu aqui. Então, por exemplo, o aplicativo aqui, deixa eu ver aqui, o aplicativo aqui, por exemplo, idiomas, ele vai estar aqui, ó. Ó, o aplicativo aqui, idiomas, ele está aqui. Esse aqui se chama lançador, esse é um arquivo com extensão .desktop. No gerenciador de arquivo você não vê, mas se você, por exemplo, abrir aqui o terminal, digitar um ls, vou colocar ls-l para mostrar numa linha só, ou só usar o ls mesmo. Olha só, todos esses arquivos que estão aí, ele tem a extensão .desktop. Então, por exemplo, o idiomas, na verdade, ele vai ser o arquivo aqui locale. Então, esse arquivo aqui, ó, lxqt config locale, né? Ou lexecute config locale, .desktop. Esse arquivo aqui é esse arquivo aqui. Ele não é exibido o nome aqui porque ele é um arquivo de configuração do desktop. Então ele não exibe esse nome aqui. No terminal dá para você achar usando o ls, mas aqui ele não exibe. Se eu abrir ele com o Fedepeder, por exemplo, você vai ver o título aqui, ó, na barra de títulos aqui você vai ver o título do documento. Então ele é um arquivo aqui, ó, desktop entry, uma entrada de desktop. Por padrão, os nomes deles estão em inglês, né? Ó. O nome do aplicativo é Locale, o nome genérico é Locale Settings, né? E tem alguns comentários. E se você for procurar aqui por name, apcochete, pt, pt e fecha colchete, você não vai encontrar. Ó. Ele não tem a tradução em pt, então por isso que ficava lá Locale mesmo, ficava a versão original aqui do name. Só que o que eu fiz, o script, ele configura e adiciona essas linhas aqui, ó. Essas três últimas linhas foram adicionadas. Então vou voltar aqui, ó, name ptbr idiomas. Então generic name, definições de idiomas. E comment vai ficar definições de idioma para XQT. Se você for lá nesse menu, ó,
definições de idiomas, ele vai estar usando aqui o generic name como o pull down, né, o pop-up, né, pop-upzinho que vai aparecer se você deixar o mouse por um tempo lá. Então basicamente eu fiz esse processo, adicionei essas opções aqui, o script busca todos esses lançadores e faz isso. Inclusive, além dessa pasta application, né, nós temos outra pasta aqui dentro de share, que é a pasta desktop direction, né? Desktop directories. Então essa pasta aqui, ela tem todas as pastas aqui que são expansíveis. Por exemplo, todas essas pastas aqui, ela vai estar aqui, inclusive esse definições de LXQT, que antes estava em inglês, mas foi traduzido porque o script aqui leu esse menu. Aqui também, se você for olhar no terminal, tá um ls, são todos arquivos .directory, né? São arquivos que definem diretório no menu, só que eles não são vistos aqui no gerenciador de pasta. Mas se eu abrir ele com o Featherpad, ele vai mostrar aqui na barra de títulos, e eu adicionei aqui no final, ó, isso aqui. Eu adiciono o script, verifica se já existe aqui, porque por exemplo eu não posso duplicar, não posso deixar dois names ptbr. Então você não precisa se preocupar com isso, porque o script já faz essa opção. Mas é bom você entender, caso você queira mesmo você traduzir algum menu aqui, ele faz isso. Então essa pasta aqui, Directory, por exemplo, eu usei ela aqui, Desktop Directories, eu usei ela para o projeto do appzedu, né? appzedu, né? São os aplicativos educacionais. Então eu gero aqui um apps menus, ele gera aqui, ele coloca um submenu aqui nessa aba educacional. Se você for vir nesse blog, no meu blog aqui, eu criei aqui um artigo que fala como instalar aplicativos educacionais. Isso aqui vai ser tópico para outros vídeos, mas se você ver, ó, eu coloquei um menu aqui que gera esses diretórios aqui. Então toda a parte de diretórios fica nessa pasta aqui, Desktop Directories. Então eu estou gerando aqui dentro de educacional vários submenus, né, ó. E aqui está a versão em inglês, aqui está a versão traduzida. E nele eu coloco os aplicativos divididos por categorias, ó. Se você quiser entender mais como adicionar esses aplicativos, você pode ler esse artigo aqui no blog aqui, ailtonbsj.github.io. Então é isso. O sistema aqui está traduzido, mas como eu disse, tem alguns aplicativos que infelizmente não vai ter tradução. Por exemplo, é o caso do Clipper, porque Clipper, se você vir em acessórios, o título dele agora está área de trabalho, área de transferência, quer dizer, né? Área de transferência. Área de transferência, esse pequeno aplicativo aqui, que ele mostra aqui um histórico de Ctrl+C, Ctrl+V que você deu, né? Mas se você clicar com direito nele, ó, ainda está em inglês, infelizmente. E até na versão 21 também ainda está em inglês. Outro ponto importante a destacar é que, por exemplo, alguns aplicativos como o LibreOffice e o Firefox, eles têm um pacote próprio para tradução. Então, por exemplo, aqui o LibreOffice está em inglês. Se eu vier aqui no Muon, né, digitar LibreOffice-L10N-PT, aqui vai ter um pacote, o PTBR, eu posso marcar ele para instalação. Esse é o pacote para deixar o LibreOffice em português. Por Firefox, eu posso escolher aqui Firefox-locale-pt. Aí eu marco ele para instalação. No caso aqui eu já instalei ele, né? Ó. Só clique em aplicar, que ele vai instalar agora o Firefox, o LibreOffice. Vai instalar a tradução do LibreOffice. Vou fechar aqui essa janela. Ó, já instalou, posso abrir de novo aquele planilha, né? E agora está em português. Então, por exemplo, no repositório aqui do Unix,
Deixa eu apagar aqui esse texto. No repositório do Unix, se você descer aqui, tem um aplicativo chamado grestor e um pacote grestor, que é o aplicativo, e um pacote adicional que provê a tradução dele para português. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aqui como fazer a tradução. E qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima.